Olha só, chegou uma pergunta muito interessante pra gente. A Grendene, por ser uma empresa que parece não crescer, é um investimento ruim? Muitos olham para os números e logo concluem que ela está parada no tempo. E sabe, numa primeira olhada até parece verdade. Mas será que a história é só essa? Hoje a gente vai fundo na Grendene para descobrir o que quase ninguém vê. Bom, vamos lá. O nosso roteiro de hoje vai ser quase uma investigação. A gente começa com aquela visão mais comum do mercado, depois mergulha na operação de calçados, descobre uma surpresa e tanto nos números e, no final, a gente junta todas as peças para entender qual é a real da Grendene e os riscos envolvidos. A primeira coisa que salta aos olhos na Grendene, e o motivo de muito investidor simplesmente ignorar a ação, é essa aparente estagnação. No mercado financeiro, a gente sabe, crescimento é quase tudo. A grande questão que a gente vai investigar é, se a receita não sobe, tem mais alguma coisa para olhar? E os dados não mentem. Quando a gente bate o olho na receita da empresa, o que a gente vê é uma linha reta. Nos últimos anos fica ali, girando em torno de 2,5 bilhões, 2,600. Não tem aquele salto, aquele ritmo que o mercado gosta de ver e recompensar com valorização. Então esse é o nosso ponto de partida, a confirmação de que, de fato, as vendas não decoam. Bom, toda análise fundamentalista que se preze começa pela demonstração de resultados, a famosa DRE. É uma conta bem simples, o que entra menos tudo o que sai para ver o que sobra no final. Então vamos começar pelo negócio principal da Grendene, fabricar e vender calçados. O primeiro passo depois da receita é tirar o custo do produto que foi vendido. O que sobra é o resultado bruto. E a margem bruta da Grendene, que a gente vê aqui, já conta muita coisa. 10 anos atrás era de 48%. Hoje está em 44%. Sim, teve uma quedinha, mas, gente, 44% ainda é uma margem bruta excelente. Isso quer dizer que para cada R$ 1 de calçado vendido, sobram 44 centavos para a empresa pagar todo o resto. É um sinal claro de que o processo de produção é bem eficiente. Até aqui, a Grendene parece uma empresa bem sólida, né? Mas a análise não para no resultado bruto, de jeito nenhum. Uma empresa tem que se manter viva, pagar funcionários, aluguel, energia, marketing, tudo isso entra como despesa operacional. E é exatamente aqui que a história começa a ficar bem mais interessante. E este slide mostra exatamente essa virada. O que sobra depois dos custos da operação é o lucro operacional. E reparem na queda drástica da margem operacional. Lá em 2017, era de quase 20%. Hoje está em míseros 8,95%. Isso aqui é um ponto muito fraco. Mostra que a empresa está com cada vez mais dificuldade de ganhar dinheiro com a sua atividade principal. O custo para manter a estrutura de pé está comendo uma fatia cada vez maior do lucro. Com uma margem operacional tão apertada, o esperado seria um lucro final bem fraco, certo? Mas é aqui que a análise da Grendene tem a sua maior reviravolta. Um fator que ninguém esperava entra em cena e muda completamente o resultado final da empresa. Então fica a pergunta no ar. Se vender calçado está cada vez menos lucrativo, de onde é que vem aquele lucro robusto que a empresa ainda consegue mostrar? A resposta está numa linha da DRE que muito analista amador deixa passar batido. A resposta está nesse número aqui, 446 milhões de reais. Esse foi o resultado financeiro da Grendene no último ano. É um número que de cara parece ótimo, mas é um dinheiro que não vem da venda de calçados. E é aqui que mora o grande segredo da empresa. Agora, vamos colocar as coisas em perspectiva para entender o tamanho disso. Este slide compara o lucro que veio da operação principal com o lucro que veio do resultado financeiro. A empresa gerou 231 milhões vendendo calçados e gerou 446 milhões com seu resultado financeiro. Perceberam a diferença? Em 2023, entrou quase o dobro de dinheiro do caixa aplicado no mercado financeiro do que da venda de chinelos e sandálias. É esse tipo de detalhe que vira o jogo na hora de entender uma empresa. Se esse tipo de análise mais profunda ajuda a clarear as coisas, considere se inscrever aqui no canal para não perder as próximas. E para quem quer ir além, quer aprender a fazer esse tipo de análise por conta própria, o conhecimento é a ferramenta mais segura que existe. Na descrição eu deixei uma seleção de livros que são, na minha opinião, obrigatórios para quem quer dominar de verdade o mercado de capitais. Essa descoberta nos leva a uma pergunta que é fundamental. Ao comprar uma ação da Grendene, o que exatamente se está levando para a carteira? Uma empresa de calçados ou outra coisa? A margem líquida da Grendene parece linda no papel, muitas vezes acima de 20%, mas isso é quase uma ilusão. Este gráfico aqui mostra a verdade nua e crua. Mais ou menos 7% da margem vem da operação e mais de 15% vem do caixa.
A pergunta volta com tudo. O investimento é numa fábrica de calçados ou num fundo de investimento de renda fixa? O motor por trás desses 446 milhões em resultado financeiro é este aqui. Um caixa de mais de R$ 1 bilhão. É uma montanha de dinheiro que, aplicada no mercado financeiro, gera uma renda gigantesca. Quando se compra a ação, parte do preço está pagando por esse caixa. A fonte da nossa análise usa uma analogia que é simplesmente perfeita para descrever essa situação. É como ir a um restaurante esperando comer picanha e receber um bife de coxão duro. A Grendene se apresenta como uma fabricante de calçados, mas entrega um resultado que depende mais de um gestor de renda fixa do que de um designer de sapatos. Para muita gente, isso é um desalinhamento total. Essa estrutura tão diferente do normal, claro, traz junto alguns riscos bem específicos. Riscos que explicam por que o mercado fica com um pé atrás e não paga mais caro pela ação, mesmo com esse lucro todo. Não existe almoço grátis no mercado, né? Os dois principais riscos são bem claros. Primeiro, a perda do incentivo fiscal. A Grendene opera no Nordeste e tem um benefício gigante para gerar empregos lá. Com o governo sempre buscando arrecadar mais, esses benefícios estão sempre na mira. Segundo, a dependência da taxa de juros. Se os juros no Brasil caem, a principal fonte de lucro da empresa, que é o resultado financeiro, vai sofrer um impacto direto e um impacto forte. E o risco do incentivo fiscal fica ainda maior quando a gente olha para este dado aqui. A Grendene tem uma capacidade ociosa de 50%. As fábricas dela poderiam produzir o dobro. Isso enfraquece o argumento de que o benefício é essencial para gerar um máximo de empregos possível, tornando a empresa um alvo ainda mais fácil para uma mudança na política fiscal. Chegou a hora da verdade. Vamos juntar todas as peças. Depois de olhar além da superfície da receita parada, o que a gente pode concluir sobre a Grendene como um investimento? Então, o resumo da nossa investigação é o seguinte. Primeiro ponto. A operação de calçados, apesar de ser eficiente na produção, está ficando cada vez menos lucrativa. Segundo ponto, o lucro que a gente vê no final do dia é em grande parte gerado pelo caixa que está investido e não pela fábrica. Terceiro ponto, na prática, o que se leva é um combo de fábrica com o fundo de renda fixa. E por último, esse combo tem duas vulnerabilidades enormes, o governo e o Banco Central. Espero que essa análise mais a fundo tenha sido útil para entender a complexidade por trás de uma empresa como a Grendene. Agora, a palavra está com quem nos assiste. Qual a opinião de vocês sobre esse modelo de negócio? É uma estratégia inteligente ou é uma armadilha? Deixe um comentário com a sua visão. E claro, não se esqueça de se inscrever para a gente continuar aprendendo junto. Até a próxima!